Oi, meu nome é Ana Maria Tavares Cavalcante, eu sou professora de História da Arte na Universidade Federal do Rio de Janeiro e também uma das curadoras dessa exposição, Múltiplos Olhares, Mulheres Artistas nas coleções da Funarge. E eu fiquei muito feliz de participar desse projeto, dessa exposição, que está aqui no Museu do Ingá, em Niterói, e hoje então vamos fazer essa visita com vocês. Nessa sala aqui, a gente reuniu as paisagens, né? O nome desse núcleo é Paisagens. E a curadora foi a Ana Pessoa, porque como eu estava dizendo, nós fomos 3 curadoras nessa exposição. Aqui a gente pode ver uma das telas que é assim um destaque da exposição, que é a da Georgina de Albuquerque. O nome dessa tela é Canto do Rio. E a Georgina, que também depois vocês vão ver, tem uma fala dela sobre as paisagens, tudo que ela sentia, né? Quando ela pintava uma paisagem, ela estava pintando também o que ela estava sentindo a partir dessa visão. E aqui a gente vê essa cena bucólica dessas 2 moças, com a vista do rio, das montanhas do rio lá atrás. Tem uns detalhes muito interessantes, né? Tem um cachorrinho aqui na ponta da mesa, depois tem um rapaz olhando para as 2 moças. Então ela cria esse ambiente que é muito típico dessas obras que são muito dentro da linguagem do impressionismo, né? Que foi como a Georgina como ela mesma se dizia, né? Ela dizia que era uma pintora da luz, uma pintora impressionista. A gente vai ter assim, várias surpresas. Por exemplo, a gente tem aqui uma outra obra de uma artista, a Maria Pardos. A Maria Pardos, ela tem sido cada vez mais agora estudada e descoberta. Ela foi uma artista muito ativa no final do século XIX e início do século XX. E a gente tem agora esse quadro que é uma nova aquisição também para os museus do Rio. Assim como essa obra aqui da Lúcia Laguna, que também é uma nova obra para o museu, que foi uma doação da própria artista, que é uma artista contemporânea. E a gente vê aqui, então, ela entrou muito bem nesse núcleo aqui das paisagens, né, que vai mostrando tanto as próprias paisagens do mundo, como o olhar de cada uma dessas mulheres sobre essas paisagens. Queria chamar a atenção de vocês para essas 2 aquarelas aqui, que são da Ana Vasco. Na verdade, essas aquarelas, ao longo da exposição, elas vão sendo substituídas por outras aquarelas da mesma artista. E elas são incríveis, elas mostram Copacabana e a Praia de Botafogo, bem no início do século XX. Quando a Ana Vasco pintou essa vista aqui da Praia de Botafogo, ela tinha 20 anos de idade. Então, era um momento que ela estava ali aprendendo a fazer as aquarelas, não para se tornar uma artista profissional, porque isso também foi uma questão ali desse período, né? Muitas vezes as mulheres estudavam artes, mas não se esperava que elas fossem profissionais. Era aquele momento em que elas, antes de se casar, antes de cuidar dos filhos, elas teriam essa cultura geral. Mas no caso a gente vê como ela era realmente uma grande artista ao fazer essas 2 aquarelas aqui que estão expostas. Nessa sala aqui, que se chama Fabulações, a curadora especial dessa sala foi a Janaína Mello, mas tudo sempre muito conversado com nós 3. E o que é bem interessante aqui nessa sala é que a gente misturou, tem arte dos povos carajás, tem arte das carrancas do Rio São Francisco e, ao mesmo tempo, obras de gravuristas, de gravadoras, de artistas contemporâneas. Então, a gente vai vendo como todas essas mulheres, em algum momento, elas vão criando as suas fabulações. Formas de contar o mundo. 2 peças que eu gostaria de dar um destaque aqui são essas, que são obras de literatura de cordel, que normalmente a gente sempre associa com autores homens, e no caso aqui a gente tem essas 2 mulheres também contando essas histórias. A História da Fazenda ou A Bravura de um Camponês. Então é interessante de ver também as mulheres assumindo essa autoria na literatura de cordel. Um trabalho que eu acho uma delícia aqui nessa sala é esse Casal Fazendo Cafuné, da Ernestina. A gente pode pensar, mas casal fazendo cafuné e fabulações, o que tem uma coisa a ver com a outra? Mas quando a gente olha, né, para esse personagem ali e imagina realmente a cabeça dele relaxando e indo para sei lá que mundos. Então, e esse momento de intimidade, né, tão brasileiro, eu acho assim, traz memórias afetivas, né, pra gente. Esse simples casal fazendo cafuné.
E aqui a Renina Katz leva a gente para viajar. O nome dessa gravura é A Nave. E aí a gente vê todos esses tons suaves de azul, com essa espécie de um mastro, e a gente vai viajando junto com a Renina, né? Junto com a artista. Ela nos faz ir nessa viagem da própria imaginação, a partir dos tons de cor, a partir das formas. Isso eu acho que é incrível, né? Como essas artistas colocando na matéria coisas que a gente imagina, que a gente sente. Na passagem aqui entre as salas da exposição, a gente de repente encontra esse painel com os nomes das 100 artistas que fazem parte aqui da exposição. E é interessante porque aqui a gente tem uma grande diversidade, né? Então temos, por exemplo, Ana das Carrancas, Índia Carajá ou uma Tarsila do Amaral. Então a gente tem esse painel amplo, o que as une à arte e serem mulheres artistas. Então aqui nós estamos numa outra sala chamada Mulheres Absortas. A curadora especial dessa sala foi a Janaína Mello. E o destaque dessa sala são mulheres que estão entregues aos seus pensamentos, aos seus sentimentos, mas muitas vezes também em certas situações de romance e nessas relações, por vezes que acontecem mais até dentro, né, dos nossos pensamentos, mas por vezes também que essas mulheres expressam isso de uma maneira muito sensual, como é o caso aqui da obra da Pietrina Cecatti, em que a gente vê essas mãos entrelaçadas, essa cor muito quente, né, com esse fundo vermelho e tudo que pode evocar uma obra como essa. Outra obra que eu gostaria de destacar é essa, que mostra essa mulher com seus pensamentos, com um olhar perdido e que também tem um outro interesse para a gente, porque ela foi feita pela Berthe Worms, que era uma artista de origem francesa, mas que foi atuante no Brasil e que deu de presente essa obra para o Antônio Parreiras. E aqui a gente pode ler: ao exímio pintor Antônio Parreiras oferece Berthe Worms. Então há esse interesse a mais também dessa relação aí entre artistas. Nessa sala que se chama Tormentas, a gente reuniu obras dessas mulheres que falam dos momentos difíceis, situações complicadas, que na verdade tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, né? A gente está atravessando o mundo inteiro, atravessando esse período da pandemia, e essas realidades, por vezes duras, elas também vão aparecer nas obras das artistas. E agora eu gostaria de destacar algumas dessas obras. São destaques aqui nessa sala essas duas litografias da Rosana Paulino. Foi uma alegria para a gente da Rosana ter aceito o convite de participar aqui da exposição, porque a Rosana ela tem estado muito em evidência atualmente, é uma artista que cada vez mais tem conquistado seu espaço e ela traz temas muito atuais. A gente pode ver nas duas litos essa questão do corpo feminino, da mulher negra e com essas vísceras que estão aparecendo, então é uma obra muito instigante. E eu também gostaria de destacar aqui essa obra, Ossos, da Fanny Bracher, que foi, no caso, uma doação da artista para os museus do Estado do Rio. Então, a gente vê nos dois casos, são esses temas difíceis que eu estava falando. No caso da Fanny Bracher, esses ossos que podem nos falar também da finitude, nossa fragilidade humana. Essa estilogravura da Isa Derne é outra coisa muito interessante, porque o nome é chuva, então tem tudo a ver com tormentas, né? Tormenta, uma grande tempestade, mas aqui tem o outro lado da tormenta, porque vocês podem perceber que alguns personagens podem estar com os olhos assim preocupados, mas outros estão já muito contentes, porque tem hora que a chuva é importante. Então passar pela tormenta e sair dela para a vida, não é? Porque a chuva também vai trazer essa vida. Aqui nós temos duas obras muito interessantes, uma que é um nanquim sobre papel, da Eleonora Afonso, e a outra essa estilogravura da Doris.
E a gente percebe como nessas duas obras aparece o corpo humano meio que torturado, né? Assim, é muito expressivo dessas situações de dificuldades que a gente atravessa. E a de baixo, essa da Doris, eu acho muito interessante esse personagem com esses olhos vazados, com os braços estendidos, como se ele estivesse tentando tatear e entender o que está acontecendo. De fato, a gente passa por essas coisas, né? De momentos em que a gente não está entendendo o que está acontecendo. Então, paciência, atravessar e as coisas vão depois seguir o seu caminho, mas não dá para negar uma situação difícil. Esse guache da Ana Maria Maiolino é outra coisa muito incrível, porque a gente primeiro só percebe essas formas geométricas, não é uma coisa, puras formas geométricas, mas quando a gente vai olhando com atenção, a gente percebe que ela está falando também de memória. Então a gente vê que está escrito ali Scalea e está marcado aquele quadrado. Scalea é o nome da cidade lá na Itália, onde a Ana Maria Maiolino nasceu. E aqui tem via memória, né? Então a gente vê esse traçado que tem a ver com as vias, com as ruas, mas também com as nossas memórias. Nesse núcleo, a gente reuniu obras que falam do trabalho. E o trabalho, na verdade, é uma realidade também que todos nós vivemos, né? Às vezes com um certo rancor, ai meu Deus, tem que trabalhar hoje. E às vezes com alegria. Então, assim, o trabalho é intrínseco assim, à nossa vida, né? Eu gostaria de destacar aqui essa Schilo, da Renina Katz. A gente já tinha visto uma outra obra dela numa outra sala, uma obra mais com uma linguagem quase abstrata. E essa Schilo é de uma época anterior, é de uma etapa anterior na trajetória da Renina. E eu achei muito bacana de a gente ver ela, uma artista mulher, e quando ela retrata essa paisagem do trabalho com o café, ela colocou as trabalhadoras, né? Então são mulheres nessa colheita do café. Sobre o trabalho, representações de trabalho, a gente tem muitas obras de artistas ditos populares, como é o caso dessa família voltando da roça, depois de um dia árduo de trabalho, retornando com os produtos do seu trabalho no campo. Esse trabalho, ele está junto com várias outras peças nessa vitrine em que a gente destacou obras desses artistas populares, tanto de Caruaru quanto de Taubaté. Aqui, então, a gente chega na sala que conclui a nossa exposição. E aí a gente termina num clima de festa. Depois dos tempos de trabalho, depois da tormenta, depois do sofrimento, vem a festa. Vem o momento da gente celebrar a vida, da gente celebrar a alegria de estarmos juntos, de estarmos nessa vida cheia de alegria, como, por exemplo, Carmen Miranda, que é a nossa recepcionista aqui, que nos abre essa sala e nos convida a admirar esse seu figurino, que faz parte do Museu Carmen Miranda. Aqui a gente tem essa peça muito divertida da Ana Lu Prestes, né? Esse boneco meio africano, meio, parecem, enfim, uma mistura aqui de tendências, e com esses braços para o alto, com um grito de alegria, como seria um grito de uma cena de carnaval, que a gente tem aqui ao lado, nessa gravura da Teresa Miranda, que é uma cena, no caso, do Sambódromo aqui no Rio de Janeiro. Esse trabalho aqui da Hilda Campo Fiorito, ele entrou na sala da festa. De repente vocês podem se perguntar, ué, mas o que isso tem a ver com a festa? Mas nem sempre você tem que ter uma figura representando alguém na festa. A gente percebe uma coisa alegre nesse círculo, nessa harmonia, nessas cores, que dá um sentimento de um festejar, dessa beleza da vida. Para chegar aqui à conclusão da nossa conversa, escolhemos esse quadro da Djanira, que pode ser que você já conheça, porque esse é um dos quadros mais famosos aqui das coleções no Museu do Ingá. A gente tem a Djanira, essa nossa grande artista,
e retratando meninas numa roda, numa brincadeira, que é uma festa, que é uma alegria de estar juntas. Então, nesse sentido, a gente fecha aqui essa nossa visita, porque a gente convidou as mulheres para fazerem essa exposição juntas e a gente tem então aqui uma representação dessa união alegre, festiva, de dizer, estamos juntas, vamos para a luta, vamos para a batalha da vida. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa visita, mas que foi toda virtual. E a gente só pôde fazer alguns destaques. Na verdade, a exposição vale muito a pena vocês virem. O museu está aberto e vai ficar até março de 2022, com todos os protocolos de segurança, não é? Por conta da situação que a gente está vivendo. Vocês podem checar lá os horários das visitas, os dias de visita no site do museu. E espero que vocês venham, que vocês se animem e esperamos vocês aqui.